Saudações, meus amigos, com vocês, Cristiano, no canal do Camarada Comissário. Hoje eu vou tratar de um mito muito difundido no Ocidente, vou desvendá-lo, desmascará-lo aqui para vocês. Com informações a propósito de um maravilhoso grupo, que é um dos meus favoritos no VK, que é o Volk Gamofobo, ou Lobo da Homofobia. Lembrando que esse é um título meramente provocativo, ele é de fato um grupo homonegativista, mas que um grupo contra o extremismo. Inclusive, você tem soluções jurídicas, você pode perceber aqui, claro, conforme a legislação russa, como abrir um processo em razão da propaganda LGBT. Temos aqui, né, Cristo ressuscitou, a famosa saudação ortodoxa da Páscoa. O que mais me surpreendeu é que eu lembro a primeira vez que eu entrei nesse grupo. Né? 35 dos seus camaradas leem esse grupo. Tipo, eu entrei no grupo e assim, caramba, tanta gente dos meus amigos aqui, inclusive até mulheres, acompanha o lobo da homofobia. Então, essa semana é a semana da vitória. Tem alguns documentos, inclusive. Esse aqui, por exemplo, é uma tiragem da famosa revista Crocodilo, de 1944. Vocês podem ver aqui. Tem muita coisa agora referente à Segunda Guerra. Mitos sobre a Grande Guerra Patriótica. Soldados russos roubaram bicicletas das alemãs. Isso aqui eu vou ler para você depois, não é o tema, essa foto aqui a propósito. Eu publiquei na minha página, a página vermelha, uma reportagem completa, um artigo completo, inclusive com base em várias análises, em várias fontes que desmistifica. Resumindo aqui, o resumo de toda a ópera, essa foto aqui é nitidamente uma montagem. Nitidamente uma montagem. Infelizmente, não, aparece sim. Por que você sabe que é uma montagem? Porque esse aqui não é um uniforme do Exército Vermelho. Ele é um uniforme parecido com o do Exército Vermelho. Mas a gente percebe, por exemplo, pelo bibico dele. O bibico dele, esse aqui é um bibico do Exército Yugoslavo, não do Exército Vermelho. Ele inclusive utiliza, quer dizer, o bibico bem para a esquerda. Por quê? Porque aqui não tem a estrela vermelha, que é o que caracteriza. As botas, apesar de serem muito parecidas, também são outras. Outra coisa que chama a atenção, a gente percebe bem atrás aqui desse soldado um militar do Exército dos Estados Unidos, olhando passivamente a tudo que está acontecendo. E, aliás, não só militar dos Estados Unidos. Você pode ver que todas as pessoas que estão aqui ao redor, elas observam. Quer dizer, se fosse um furto realmente, um roubo, um ato de violência, as pessoas provavelmente se mobilizariam. Outra coisa que chama a atenção é o fato de ser uma foto muito bem tirada. Foto muito bem tirada. Vocês sabem muito bem que em 1945, 46, na época não havia câmera digital. Não é como hoje em dia que você saca o celular do seu bolso e tira uma foto. Não. Naquela época você precisava ajustar isso, ajustar aquilo, e se houvesse movimento na foto, como seria o caso de uma briga, então ela muito provavelmente sairia borrada. Você percebe pela qualidade que esse não é o caso. Você vê que até o garoto aqui, que aparentemente abriu as pernas, ele aparece, a perna dele aparece um pouco borrada. Enquanto que aqui este senhor, à esquerda, estava parado, passivamente observando, com um olhar de reprovação, ele sai numa qualidade perfeita. Se a gente abrir essa foto, deixa eu ver se tem como... Tem sim. Né? A gente percebe que é uma foto de qualidade excelente. Nos arquivos alemães, essa foto é mostrada como sendo um soldado discutindo com um alemão devido à compra de uma bicicleta, devido ao pagamento de uma bicicleta, enquanto que no Ocidente eles pegaram essa foto e colocaram como sendo um soldado que quer estuprar um alemão. Mas a verdade é que, conforme várias análises, isso aqui eu vou ler depois para vocês, lembrando que tem um artigo em A Página Vermelha, mostra que isso aqui é uma armação, é uma foto armada
que foi tirada exatamente com o objetivo de fazer uma propaganda antissoviética. Outra coisa que, a propósito, também é fundamental é o Plashpalatka. Plashpalatka é como é chamado é chamado de poncho barraca em português. No Exército Vermelho, senhores, o poncho barraca é utilizado sobre o ombro esquerdo. E isso aqui não é um mero detalhe. Qualquer pessoa que serviu no Exército, mesmo no Exército Brasileiro, sabe que todo Exército tem uma coisa chamada Estatuto Regulamentar. Todo militar é regido por Estatuto. No Estatuto Militar vai dizer como é que o soldado tem que se vestir, em que ocasiões ele deve usar esse ou aquele uniforme, de que lado ele tem que utilizar uma bolsa para granada, uma bolsa de munição e assim sucessivamente. Isso é algo muito sério, levado a sério pelos militares. Até porque, no caso de uma guerra, ou mesmo em tempos de paz, é uma forma de você distinguir, de você saber que aquele cara ali é do seu exército, porque ele está do mesmo jeito que você. É por isso que existe a expressão uniforme, uniforme, ou seja, uma forma. A gente percebe que esse pseudo soldado vermelho está utilizando o poncho barraca sobre o ombro direito, que a propósito é o padrão do exército brasileiro. Não só do exército brasileiro, como da maioria dos exércitos ocidentais. Por exemplo, o exército americano. Então, o que aconteceu? Alguém comprou um uniforme muito parecido com o do Exército Vermelho, inclusive um bibico também parecido, colocou e ensaiou essa foto aqui. Ensaiou a foto, uma foto combinada, arranjada exatamente para manchar a imagem do Exército Vermelho. Por quê? Porque isso aqui aconteceu exatamente na época em que já estavam se delineando os contornos da Guerra Fria. Essa é a história por trás dessa foto. Quem quiser mais detalhes, pode ir em A Página Vermelha. Temos aqui uma reportagem muito interessante, uma coisa dessa que eu gosto no VK. O VK é uma... Algumas pessoas dizem que é o Facebook russo, mas eu diria que ele é muito melhor que o Facebook. O VK é mais ou menos como se fosse uma mistura de Facebook com Orkut. Porque você tem aquele formato, né, onde você tem, você por exemplo coloca a foto aqui, você tem os debates também, aqui não é o caso, apesar de que nessas fotos você também pode comentar, mas você pode criar também as enquetes com debates, isso é muito interessante. Claro, aqui o tema central da página, características, particularidades psicológicas dos LGBTs, ele já tem um acesso, um link aqui para um outro grupo que é o Nauka Zapravda. Nauka Zapravda significa Ciência pela Verdade, pro-lgbt.ru. Para quem sabe russo, ou mesmo se vocês utilizarem um tradutor, vocês vão ver muita coisa interessante que, inclusive, hoje em dia é proibido você publicar no Ocidente. Não sei nem se vão deixar esse vídeo aqui no meu canal, porque vocês sabem que, infelizmente, o YouTube tem uma política muito repressiva com relação a isso. Por isso que estou estudando a passagem para o YouTube. Temos aqui sobre a educação em separado na escola. Esse site aqui, a propósito, para quem não conhece, ele traz diferentes pessoas, né? Esse artigo aqui, a propósito, é muito bonito. O valor da fidelidade. Vejam só que imagem bonita. É um grupo muito bonito, tem muitas imagens bonitas, artigos científicos. Esse aqui não é um grupo de vulgaridade, nem é um grupo de ódio, como muita gente gosta de dizer. Você tem até a própria fonoteca aqui, com palestras, inclusive, músicas, entre outras coisas. Muita coisa sobre educação, você tem educadores que participam desse grupo, historiadores, você tem ortodoxos, muçulmanos, judeus, ateus também. Você tem ateus nesse grupo. Pagãos é muito raro, até porque nesse grupo tem muita coisa contra o paganismo. E provavelmente um pagão não se sentiria à vontade.
e pessoas das mais variadas matizes ideológicas. Nesse grupo você tem comunistas, tem monarquistas, tem, diversas pessoas. Liberais, raramente você vai ver, até porque a página tem um conteúdo pesadamente antiliberal. Mas enfim, vamos ao que realmente interessa nesse vídeo, que é o mito das milhões, o mito dos estupros de milhões de alemãs. Lembrando que isso aqui é uma tradução direta, é uma tradução que você não vai encontrar no Google Tradutor, se encontrar vai ser cheio de erros. É uma tradução que eu estou fazendo para vocês e por isso eu quero pedir ajuda para vocês para o meu canal, porque o nosso canal ele não é monetizado pelo YouTube. Infelizmente não é. Eu já tentei, ele até já foi, mas foi desmonetizado sem nenhuma razão. E sem o seu apoio eu não tenho estímulo para produzir esse tipo de conteúdo, porque tradução é trabalho. É coisa que eu vou procurar para vocês, são materiais raros. Muita coisa no nosso site, inclusive, trata de documentos históricos. E se a direita ajuda a direita, por que a esquerda não pode ajudar a esquerda? Isso aqui é um ponto importante. Mas, enfim, muita conversa, vamos lá. Bilhões de alemãs estupradas. Mito sobre a Grande Guerra Patriótica. É como os russos chamam a guerra que se deu a partir de 41 até 45. Alemãs loiras estupradas foi um elemento importante da propaganda nazista. Ainda nos anos 30, na aurora do Terceiro Reich, disso eram acusados os médicos e empresários judeus. Antes da invasão dos hitleristas à França, foi inflado o mito de estupros massivos de alemães por soldados dos regimentos senegaleses, parênteses do tradutor, negros, na Primeira Guerra Mundial. Foi então assim que na terra alemã, e quando na terra alemã chegaram as hordas das estepes do leste, a história dos estupros se repetiu por uma metodologia antiga. Como escreveu o ministro da propaganda Goebbels, os soldados soviéticos tomarão, antes de qualquer coisa, nas regiões orientais da Alemanha, os estoques de vodka. Irão se embriagar até perder os sentidos. Irão utilizar roupas civis, chapéus ou cartolas e percorrerão de bicicleta o Oriente da Alemanha. De fato, no rosto do soldado soviético, nós temos, na realidade, a escória das estepes. Isso é confirmado por aqueles que chegaram até nós das regiões orientais. Que testemunharam a selvageria. Eles de fato despertam o terror. Onde está o terror? Eles de fato despertam o terror. Em determinadas vilas e cidades foram um sem número de mulheres foi estuprada, da idade de 10 a 70 anos. Parece que isso advém de alguma ordem de cima, já que a conduta da soldadesca soviética se dá em um sistema bastante claro. Essa aqui é uma situação
repare, uma citação de Goebbels, falando sobre uma suposta conduta do soldado soviético. Vamos mais adiante. Na propaganda antissoviética, na frente da guerra de informação, Prisnauce o reconheceu-se, né? Foi reconhecido, foi apontado como ajudante de Goebbels, o doutor Werner Naumann. Essa é a citação dele. Nossa propaganda referente aos russos e nossa propaganda se refere aos russos e àquilo que a população deve esperar deles em Berlim. Nossa propaganda referente aos russos e àquilo que a população deveria esperar deles em Berlim teve tanto sucesso que nós levamos os berlinenses a uma condição de absoluto terror, de medo absoluto. Nós nos esforçamos, né? Nós fizemos esforços descomunais. A nossa propaganda acabou acertando de ricochete nós mesmos. Devido ao medo dos soldados soviéticos, centenas de alemães recorreram ao suicídio. Alguns cortaram suas próprias veias, alguns tomaram veneno, alguns fuzilaram os parentes e depois a si mesmos. Famílias inteiras se afogaram em rios. Mães foram para a água amarradas com os seus filhos menores no corpo. É sabido que soldados soviéticos salvaram suas vidas, tirando pessoas dos rios e amarrando as veias de crianças. Quer dizer, quando o camarada corta as veias, você tem que fazer uma atadura. Né? E esse amarrando aqui é no sentido de que fez atadura. Que tinham suas veias cortadas por suas próprias mães. É claro, o surgimento de isso aqui é de violência, né? de selvageria, inclusive de teor sexual, aconteceram. Negar isso é tolice, pois para a Alemanha veio o exército soviético com muitos milhões. E esperar o máximo nível moral de cada combatente, sem exceção, seria algo irreal, especialmente depois do que os fascistas fizeram em nossa terra, ou seja, na União Soviética, nota do tradutor. Mas estes casos eram decididamente perseguidos e severamente punidos. E eles não eram de modo algum massivos. Em cada ponto habitacional, em cada vila, em cada ponto populacional, formava-se imediatamente uma comendatura que controlava a ordem e mantinha contato com a população local. Sobre a ordem de Stalin, número 229, de 19 de janeiro de 1945, foi dito: a população restante nas zonas conquistadas, independente destes serem alemães,
tchecos, poloneses, não devem ser submetidas à violência. Os culpados serão punidos pelas leis dos tempos de guerra. Nos territórios ocupados, não é permitido contato sexual com sexo feminino. Nota da tradução. Antes que apareça aqui qualquer espertinho, né, de um movimento muito famoso, vocês sabem muito bem de que movimento eu estou falando, para dizer que já que era proibido ter com as mulheres, significa que era permitido com homens? Não, não, não e não. A lei soviética punia com pelo menos 5 anos de trabalhos corretivos na administração central dos campos, em um campo de trabalho, o popular Gulag, as relações de teor homossexual. Bom, voltando aqui à tradução. Assim era a lei das repúblicas soviéticas, incluindo a lei da República Socialista Federativa Soviética Russa, que cada república da União Soviética tinha o seu próprio código penal. Por violência e estupros, os culpados serão fuzilados. Ou seja, essa aqui era a atitude de Joseph Stalin, essa aqui era a atitude do primeiro-ministro da União Soviética, essa aqui era a atitude dos comunistas para com pessoas que promoviam estupros. Ah, mas porque os alemães estupraram a minha mãe e a minha irmã. Então, por causa disso, eu agora vou me vingar estuprando um alemão. Isso aí era punido pela legislação soviética. Punido com o quê? Punido com fuzilamento. Pela primeira vez, o mito de estupros massivos de alemãs por soldados soviéticos foi publicado anonimamente nos Estados Unidos da América. No início da Guerra Fria, em 1954, no livro Женщина в Berlin, ou seja, Uma Mulher em Berlim. Não me surpreenderia se esse livro existisse em português, já que todo livro que difama, que calunia o Exército Vermelho e os comunistas são sempre publicados em português. Agora experimente o contrário, experimente tentar publicar um livro no qual você refuta esses mitos. Eles não publicam de jeito nenhum, vão dizer que é propaganda comunista, que você é um radical, que é um revisionista, que é isso, que é aquilo. A autora afirmou que 100 mil mulheres teriam sido estupradas em Berlim pelos militares do Exército Vermelho. Isso aqui, essa palavra, né, Krasnarmeyets, significa soldado ou militar do Exército Vermelho. Para defender-se de violações, de humilhações, para se defender do assédio, muitas mulheres, inclusive ela própria, se entregavam aos oficiais soviéticos em troca de proteção e comida. O livro encontrou críticas ásperas na Alemanha, como sendo uma difamação da honra das mulheres alemãs. 100 anos depois, 70 anos depois, conseguiu-se estabelecer quem eram os autores destes famosos livros de memórias. Foi uma certa Martha Hillers, ajudante, colaboradora de um dos principais propagandistas das publicações impressas do Terceiro Reich, o jornal Angriff. Nota da tradução, ataque. Sobrinha de um alto membro do NSDAP. Nota da tradução, Partido Nazista.
e o famoso ou notável propagandista nazista Kurt Marek. Kurt Marek. Foi exatamente ele que publicou estes diários, entre aspas, de Martha Hillers, na qual a mulher descrevia a sua vida em Berlim em abril, maio de 1945. Curiosamente, os direitos deste livro também pertencem a Kurt Marek. Assim, de um modo impensável, a propaganda de Goebbels sobreviveu à queda do Terceiro Reich. Então, em 2002, com a publicação do historiador britânico Anthony Beevor, foi disseminado um novo mito, no qual, desta vez, foram já 2 milhões de alemãs que teriam sido estupradas por soldados soviéticos em 1945. Esse número, por sua vez, é um número inventado e, mais precisamente, adquirido por meios duvidosos com base em muitos relatos aumentados e permitidos. Beevor encontrou um documento em uma clínica de Berlim, segundo o qual 32 das 804 crianças nascidas no ano de 1945 e 1946, crianças aparecem no final aqui, ou seja, 4%, eram de pais russos. Com base nisso, ele chegou à conclusão de que em 1945 e 1946, 4% de todas as crianças em Berlim nasceram como resultado de estupro. Depois, ele faz ainda outras contagens, outros cálculos, extrapolando os resultados para toda a Alemanha Oriental, e assim adquire o número de 2 milhões de alemãs estupradas. Você leu bem, ele transformou 32 bebês em 2 milhões de alemãs estupradas. Só que aqui há um infortúnio. Até mesmo de acordo com documentos, apenas 9 das 32 crianças de pais russos nasceram como resultado de estupro. Deste modo, o principal mito sobre 2 milhões de alemãs estupradas tornou-se 9 mulheres, que em uma clínica de Berlim registraram como sendo a razão de sua gravidez o estupro. Importante se faz lembrar que abortos na Alemanha eram proibidos e permitidos exclusivamente em casos de, como aconteceu a muitas mulheres, que desejavam interromper a gravidez. Vamos refazer aqui essa sentença. Também é necessário se faz lembrar que os abortos na Alemanha eram proibidos e eram permitidos exclusivamente em circunstâncias excepcionais. Deste modo, muitas alemãs que desejavam interromper a gravidez informaram que foram vítimas de estupro. Temos aqui a capa do livro de Martha Hillers, Uma Mulher em Berlim. Martha Hillers, que, como vocês sabem agora, graças ao nosso vídeo, era ninguém mais, ninguém menos do que uma sobrinha de um oficial, de um membro do Partido Nazista. Ou seja, a propaganda do senhor Goebbels sobreviveu à Segunda Guerra Mundial.
e hoje é publicada nas grandes livrarias, em revistas, em sites. Se você digitar em português Exército Vermelho, você vai encontrar uma série de blogueiros falando que foi o maior estupro da história, que os soldados do Exército Vermelho eram estupradores. E por que isso acontece, senhores? Por que isso acontece? Porque há alguma grande conspiração contra os comunistas? Sim, também por essa conspiração. Mas o motivo principal é o mesmo pelo qual o ministro Paulo Guedes recentemente falou sobre a história lá do filho do porteiro. Por quê, senhores? Porque o porteiro é um trabalhador. É alguém que trabalha honestamente, que uh, garante a felicidade, inclusive, de muitas pessoas. Afinal de contas, imagine só quanta gente indesejada um porteiro num bar. Mas ele é um trabalhador comum. E a sociedade brasileira, como aliás qualquer sociedade capitalista, incluindo aqui a própria sociedade capitalista russa também, que hoje, por outros meios, claro, também difama a imagem do Exército Vermelho. Basta você ver, por exemplo, os livros da Svetlana Alexievich, que são inclusive publicados aqui no Ocidente. Para a burguesia interessa mostrar que a vitória na Segunda Guerra Mundial, a vitória sobre a maior potência imperialista da história, sobre o racismo, sobre o nazismo, não foi de jeito nenhum uma obra de porteiros, não foi de jeito nenhum uma obra de peões, de uma gentalha operária camponesa, como provavelmente pensa o senhor Paulo Guedes. E, aliás, não só o Paulo Guedes, como qualquer sem vergonha liberal. É interessante para eles mostrar que esses operários, que esses camponeses, na realidade, eram estupradores. Estupradores que só ganharam a guerra por causa de bons e generosos empresários americanos antifascistas e por causa dos aliados ocidentais. Não interessa para eles mostrar nenhum mérito do Exército Vermelho. Não interessa aos capitalistas mostrar nenhum mérito dos comunistas. Não interessa a eles uma estatística dos anos 40, quando o povo francês considerava o Exército Vermelho como sendo o principal responsável pela vitória na Segunda Guerra Mundial contra os nazistas. Principal, era assim que os franceses pensavam nos anos 40 e 50. Hoje em dia, se você for ver as mesmas pesquisas, você vai ver exatamente o contrário, que a maioria dos franceses considera os americanos como tendo sido os principais responsáveis pela Segunda Guerra Mundial. Isso se deve exatamente devido a essa abominação que é essa propaganda, que é essa sem-vergonhice de dizer que soldado vermelho era soldado estuprador. Qualquer pessoa que reproduz esse mito é um sem-vergonha, é uma pessoa sem caráter, uma pessoa que não tem qualquer compromisso com a história e que consegue, inclusive, dessa forma, reabilitar os nazistas. Os nazistas que hoje são mostrados no Ocidente decadente como sendo heróis incompreendidos, já que lutaram contra os malvados e estupradores comunistas.